E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver aqui as diferenças da XRE 190 e da Bros 160. Lembrando que nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre as duas motos e no final você vai saber qual moto você vai comprar. Então se você tem dúvida entre a Bros e a XRE, já vai deixando o seu like aí e inscreve no canal que agora nesse vídeo a gente vai contar tudo pra você. Então vamos lá! Então pessoal, como a gente geralmente fala em todos os nossos vídeos, a gente começa sempre mostrando aqui o design da motocicleta. Então vamos lá, a gente vê que as propostas de design, tanto da XRE 190 quanto da Bros, são totalmente diferentes. Aqui na XRE 190 a gente vai ter um design um pouco mais urbano, enquanto a Bros a gente vai ter um design um pouco mais off-road. E a gente já percebe isso direto aqui na parte da frente, em questão do paralama. Embora as duas aí vão ter pneus de uso misto, dá uma olhadinha só, aqui a gente vai ter o pneu de uso misto tanto na Bros quanto aqui na XRE 190, embora esse pneu você vê que a proposta off-road é mais da Bros, por causa do paralama dela que é mais alto. Às vezes se você for passar em algum local que tenha muito barro e tudo mais, não vai ter nenhum perigo do barro pegar no paralama e você atolar com a motocicleta, ter que ficar tirando aí a parte com barro. Enquanto aqui na XRE 190 você pode ver que tem um paralama aqui bem mais baixo, que dependendo do lugar que você pegar, da estrada que você pegar, se estiver com muito barro, você não vai conseguir enfrentar ela tão bem quanto na Bros, ok? A gente vai ter outra coisa que dá uma diferença enorme. Essa diferença é tanto questão de design, é tanto uma questão estética, quanto uma questão prática. Isso é uma coisa que faz muitas pessoas baterem um martelo entre a XRE 190 e a Bros. E o que é isso? O que eu vou falar agora? É simplesmente o farol que vira junto com o guidão. Olha só, a Bros você pode perceber que ao mexer aqui no guidão, o farol vai mexer junto. Então, se você vira para a esquerda, você vai ter ali a luz virando para a esquerda e vice-versa. A mesma coisa você vai ter aqui no painel. Enquanto você vira o guidão, você vê que o painel vira junto. Então, essa aqui é uma característica da Bros e uma característica que muitas pessoas gostam na motocicleta. E no caso aqui da XRE 190, você não vai ter isso. Assim que você mexe o guidão, você vai dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou mexer o guidão e aqui continua na mesma posição. Olha só, dá uma olhadinha, tá vendo? Eu tô mexendo o guidão e aqui o farol continua no mesmo lado. Então ele não movimenta, ele tem essa característica que, como eu disse, além de ser uma característica de design, é uma característica prática que afeta aí, que muita gente leva em consideração. Como eu disse, vocês também podem ver, eu virando aqui o guidão, o painel também não mexe, ele fica fixo. Tem muita gente que prefere até essa questão do painel, da gente virar aqui e o painel não movimentar. Vocês podem ver que a carenagem aqui da XRE 190, ela começa aqui junto ao tanque, ela passa por toda a volta, entra aqui, você vai ver o painel, o farol aqui atrás e a carenagem em volta. Então você vai ter essa parte do guidão aqui no meio, enquanto o da Bros não. O da Bros já é bem mais tradicional, você não vai ter essa carenagem acompanhando. A carenagem, ela vai terminar aqui e ali você vai ter, como sempre, digamos que um guidão normal com o farol ali na frente e o painel aqui, ok? Então isso aí é uma das coisas que você tem que analisar, qual você vai adaptar mais, com a Bros ou com a XRE. Como eu disse, é uma questão de design que vai impactar aí na sua decisão. Então já anota aí no seu caderno, põe um pontinho aí se você prefere o da XRE ou o da Bros.
ok? Então agora vamos para outras questões que elas têm muito similar. Então bora lá. Vocês podem ver que bastante similar entre as duas em questão tanto de design quanto prática é aqui a parte do banco, e a gente vai ter aqui esse bagageiro. Você vai ter nas duas, o banco e o bagageiro. Qual que é a vantagem de você já ter o bagageiro aqui embutido na motocicleta? Você não precisa adaptar nada para poder colocar um bauleto. Simplesmente você vai levantar aqui, olha só, e já vai ter a predisposição para você colocar o seu bauleto. Então é bem simples. Na Bros vai ser a mesma coisa, você é só tirar aqui e vai ter essa predisposição para o bauleto. Lembrando que o material aqui do banco é muito bom. Eu vou tentar focar aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver, é um couro e é muito bom, até ao toque aqui você sente que é um couro um pouquinho melhor do que algumas outras motos que a gente tem aí na linha, e a Bros não perde. A Bros você vê que é o mesmo material da XRE 190. E em questão de conforto, tanto do banco que da Bros quanto do XRE 190, olhando assim vocês podem ver que ele é bem parecido. E na prática você também sente que é bem parecido. A diferença é que você vai ter um pouquinho mais de espaço aqui para o garupa na XRE 190. Enquanto na Bros ele fica um pouquinho mais apertado aqui, mas ainda assim é muito confortável e na prática, dia a dia, falando sinceramente para vocês, não dá diferença, ok? Relação aqui também à alça, você pode ver as duas aqui são exatamente iguais, você não vai ver diferença, e vocês devem ter percebido também as luzes aqui, os piscas delas são exatamente igual. Então nenhuma das duas motos vai ter faróis em LED. Todos os faróis, todas as luzes aqui, tanto da Bros quanto do XRE 190, são lâmpadas halógenas. Isso implica tanto no design quanto na parte prática. Vamos dar uma olhadinha agora na parte da frente aqui no design da XRE 190. Você pode ver, ela vai ter um bico diferente agora da nossa XRE 300. Se você não viu, a gente já tem 3 vídeos aqui no canal falando sobre a XRE 300. Caso você não tiver visto, eu vou deixar no card aqui em cima, é só você clicar para ver. No caso aqui, você vai ter um bico um pouquinho diferente. Enquanto da XRE 300, o bico sai aqui, faz duas pontas, esse aqui não, esse aqui faz uma ponta como se fosse realmente um bico. E você vai ter essas duas entradas aqui. Você olhando de longe a moto, dependendo de onde você estiver, você pode confundir ela com uma XRE 300. Essa moto, ela ficou bastante encorpada. Você vendo ela pessoalmente aqui do lado da Bros, você olha aqui para a XRE 190 e olha para a Bros, você percebe que sim, a XRE 190, ela passa a impressão de ser uma moto muito maior do que ela é. Ela, você olhando de longe, igual eu falei, não parece que você está olhando para uma moto 190, parece que está olhando para 300. No caso, a Bros já é uma moto que todo mundo conhece, você já bate o olho de longe, você já sabe que é uma Bros, e a Bros já tem o seu design clássico, que foi alterado mesmo, mas é o grafismo dela que é sempre alterado. Aqui você pode ver que o grafismo da Bros tá bem bonito, o escrito Bros aqui passando do tanque direto para carenagem, dá uma impressão muito bacana. Essa parte de plástico aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma texturazinha de fibra de carbono, é bem legal em plástico, mas essa textura dá um toque a mais para a moto, parece uma coisa mais premium, e essa textura é repetida aqui direto nos adesivos do grafismo aqui, que leva a gente para a parte escrita Kombi Brake e 160. Vamos falar agora que a gente olhou essa parte Kombi Brake, vamos falar sobre os freios das duas. É o seguinte, a Bros você vai ter ali, como eu já mostrei, o sistema de freios combinados. Como que funciona o sistema de freio combinado? É o seguinte, assim que você aciona o freio traseiro, 30% da força que você colocou aqui vai para o freio frontal. Isso para poder te garantir uma frenagem mais eficiente, ok? Então, o freio combinado, o freio CBS, que é o que é equipado a Bros, é esse freio que na hora que você pisa no freio de trás, aciona 30% aí da força no freio da frente, ok? Então, é assim que funciona o freio CBS e é esse freio que está equipado na Bros. Lembrando que a Bros, você vai ter o freio a disco tanto na parte da frente quanto aqui na traseira. Então, você também vai ter o freio a disco aqui na parte traseira da Bros, ok? No caso, a XRE 190, ela é equipada com o freio ABS. Eu vou explicar para vocês como que funciona o freio ABS também. É o seguinte, na hora que você está andando com a motocicleta, se você der uma freada brusca, se você apertar o freio da frente muito bruscamente, muito rápido, a roda não vai travar. O que acontece?
a moto vai ser freada, mas a roda continua rodando até a moto parar totalmente. Isso para poder evitar de você capotar com a moto. Às vezes você vai por instinto, aperta ali no freio da frente, para a moto de uma vez, ela não tem ABS, a moto simplesmente vai parar e você vai capotar com ela. O ABS, ele evita isso. Se você apertar, o freio vai frear na mesma eficiência, só que tem que a roda continua rodando até ser parada para poder evitar esse travamento da roda. Então, esse é o funcionamento do ABS, tanto na roda da frente quanto na roda de trás. Mas, infelizmente, a XRE 190, ela vai ter o ABS só aqui na parte da frente. Como que eu sei que a moto tem ABS? Eu já falei isso para vocês nos outros vídeos. É o seguinte, essa parte aqui de cima que vocês estão vendo, furadinho e tudo mais, é a parte do freio, ok? Mas essa parte aqui em questão, ó, que fica um anelzinho um pouquinho mais para dentro, isso aqui é um indicador que você vai ter um ABS na moto. Então, se você tem essa partezinha aqui, se você viu essa parte aqui perto do freio, significa que tem ABS. Então, olha só, você vai ter o ABS aqui, só que tem que você não vai ter aqui na roda de trás. Olha só, dá uma olhadinha, você não tem aquele segundo círculo, você vai ver esse círculo aqui, mas não vai ver o de dentro. Não significa que você não tem um ABS aqui na parte de trás, mas o freio a disco é um freio muito eficiente, o freio dela é muito bom, é um freio que, para quem não teve um ABS, para quem não está acostumado com esse freio ABS, vai se surpreender demais. Então, você vai ter essa diferença nos freios. E aí, comenta aqui embaixo agora, você prefere o quê? Uma moto com freio ABS ou uma moto com freio CBS? Qual que você acha que vai te ajudar mais aí no dia a dia? Já marca mais um pontinho aí do que você preferiu para você saber se você vai levar a XRE 190 ou se você vai levar a Bros. Então agora vamos falar um pouquinho mais de ficha técnica das duas. Eu vou começar aqui com a Bros. Então vamos lá. A Bros, ela é equipada com motor OHC monocilíndrico de 4 tempos arrefecido a ar, ok? Esse motor ele tem 162,7 centímetros cúbicos. Então acaba que é um pouquinho mais do que os 160 anunciados. Isso é bem bacana. Lembrando que esse motor, junto a ele, é acoplado aí um câmbio de 5 velocidades. Então, você vai ter aí um câmbio de 5 velocidades aqui na Bros. Lembrando também que ela é flex. Isso é bem bacana. E vamos lá, quantos cavalos essa moto aqui tem? É o seguinte, a Bros ela vai ter 14,5 cavalos a 8.500 RPM quando abastecida com gasolina, ok? E ela vai ter um pouquinho mais, ela vai ter 0,2 a mais, ela vai ter 14,7 cavalos a 8.500 RPM quando abastecida a etanol, tudo bem? E vamos lá, quanto ao torque dela, ela vai ter 1,46 kgfm de torque a 5.500 RPM, isso a gasolina. Quando a etanol, ela vai ter aí seus 1,60 kgfm de torque também a 5.500 RPM. Lembrando que ela vai ter aí um tanque de 12 litros, tudo bem? E esses 12 litros, juntamente ao motor, juntamente a tudo, a todo esse conjunto que eu falei, ela faz aí médias entre 32 a 40 km por litro. Você pode conseguir mais, você pode conseguir menos. Como eu digo em todos os vídeos, consumo é uma coisa muito pessoal. Depende muito de como você pilota. Depende se você está abastecendo um combustível de boa qualidade, depende se o seu pneu está calibrado nas mesmas medidas do manual, depende se você está fazendo as revisões em dia, se os fluidos foram todos checados e conferidos, depende de vários fatores, depende se você está na estrada, na cidade. Então você pode ter em médias entre seus 32 a 40 km por litro abastecido com gasolina. A etanol, esses números caem um pouquinho, vai para 23 a 30 km por litro mais ou menos, tranquilo? Então essa aqui foi um pouquinho das informações da Bros. Já anota aí, deixa aí no papel pra gente ir aqui agora pra XRE 190 pra você ver qual que você vai preferir. Como o nome já diz, ela é a XRE 190. Então significa que a gente vai ter aqui um conjunto mais forte, mais potente que o da Bros. Então vamos entender aqui. Ela também vai ter um motor que é o HC monocilíndrico 4 tempos, que também é arrefecido a ar. Tudo bem, pessoal? Então esse motor ele vai ter aí 184,4 centímetros cúbicos. Então acaba que ele é um pouquinho menos do que o 190 anunciado. Ele tem 184,4 centímetros cúbicos, tudo bem? E esse motor, ele também tem aí acoplado a ele uma transmissão de 5 velocidades. Também é flex e vai ter aí seus 16,3 cavalos a 8.000
2.500 RPM. Isso abastecido a gasolina. Essa moto não faz muita diferença em questão de potência quando você abastece com gasolina ou etanol. Vai aumentar só 0,1, então você vai ter 16,4 a 8.500 RPM quando abastecido a etanol. E os números também não mudam muito disso aí. Para torque dela, você vai ter 1,65 kgfm de torque a 6.000 RPM a gasolina e 1,66 a etanol também a 6.000 RPM. Então, os números em questão de força vai aumentar só 0,1. Então, tanto em gasolina quanto em etanol, você vai ter praticamente o mesmo desempenho. Já a XRE 190, ela vai ter um tanque de 13,5 litros. E juntando isso tudo, a questão da capacidade do tanque ao motor, ela pode fazer aí entre 26 a 34 km por litro. Isso abastecido com gasolina. E com etanol, esses números abaixam um pouquinho, vai entre 20 e 27 km por litro, mais ou menos aí com etanol. Igual eu já falei para vocês aqui na Bros, consumo é uma coisa muito pessoal e é muito variável, depende de piloto para piloto. Então você vai ter isso aí. Agora vamos para outra parte que é bem importante da gente analisar, aqui entre a XRE 190 e a Bros. Antes da gente ir para essa parte, já anota aí no seu caderninho todas as opções, qual que você preferiu, a potência, o conjunto inteiro aqui da XRE 190 ou o conjunto da Bros. Marca mais um Vzinho aí no seu caderninho para ver qual que vai ser melhor para você. Então agora vamos aqui para Bros. É o seguinte, a chave das duas é igual. Essa daqui é a chave da Bros, então é uma chave normal. E agora a gente vai usar ela, a gente vai vir aqui pro painel e a gente vai ligar a motocicleta. Então vamos lá, uma coisa que é bem bacana, vai ter as duas motos, é a trava de segurança. Se você vira o guidão pro lado de cá, você pressiona e gira aqui, você pode até tirar a chave, você trava aqui o guidão. Essa função é bem legal e muita gente às vezes não sabe que isso aqui existe. Então vamos lá, vou voltar aqui o guidão para posição original para a gente poder fazer aqui, ver o que tem no painel dela. Então eu vou dar aqui o primeiro estágio da chave. Ó, logo de cara vocês já percebem que a gente tem aqui um painel digital blackout. Eu vou colocar aqui, eu acho que assim fica melhor para vocês verem, ok? Então, como eu disse, aqui a gente já tem um painel digital blackout. Aqui a gente vai ver todas as informações que a gente precisa. Aqui a gente vai ter a luz do neutro. Aqui em cima a gente vai ter a luz de injeção. Eu vou desligar aqui a moto novamente. Vou ligar para vocês verem ali, ó. Olha só, a luz de injeção ligando. Aqui em cima nós vamos ter seta para esquerda, lá do outro lado, seta para direita. Logo aqui embaixo da seta a gente vai ter a luz do farol alto, ok? E vamos lá, o que vai ter aqui no painel? Logo aqui na esquerda a gente vai ver um marcador de combustível. E muita gente pergunta como que a gente sabe se está na reserva. É o seguinte, você pode ver que aqui está piscando, significa que está na reserva. Enquanto não começar a piscar, é porque ainda está normal. Então você não vai ter nenhuma luzinha de reserva, simplesmente você sabe que está na reserva quando aqui começa a piscar, do mesmo jeito que está acontecendo aqui agora. Você vai ter aqui a quilometragem total. Se você pressionar aqui esse botãozinho, você também consegue ver lá em cima a quilometragem parcial. Então você pode ir entre quilometragem total e quilometragem parcial. Logo aqui embaixo a gente está vendo o relógio da moto. Para poder ajustar esse relógio é bem simples. A gente pressiona aqui os dois botões, aperta e segura até o relógio começar a piscar e a gente pode ajustar. Aqui, ó, a gente troca e aqui a gente ajusta, tudo bem? Então a gente vai ter o relógio, a gente também vai ter o velocímetro em digital aqui do lado. Então esse aqui são todas as informações que a gente vai conseguir aqui no painel da Bros. Um adendo que esse painel, igual eu falei, é blackout. O sistema blackout, ele te garante melhor visibilidade no dia. Então, independente do sol que bata aqui no painel, você consegue uma visibilidade bem melhor. Então, agora que a gente já viu aqui o da Bros, a gente tem que ir lá direto pro da 190. Então, bora lá. Como eu disse, a chave tanto da Bros quanto da 190 é igual. Então, essa daqui é a chave da XRE 190. Como eu disse, é igual a chave da Bros, você não vai ter nenhuma diferença entre as duas. Eu vou colocar aqui agora a chave e vou dar o primeiro estágio. Lembrando, vou mostrar aqui para vocês também, se você virar o guidão totalmente aqui, pressionar, girar, você pode tirar a chave e o guidão tá aqui travado. Pra gente destravar, a gente volta com a chave aqui, pressiona e pode virar. A gente vai ter aqui normalmente o guidão do jeito que a gente prefere. E como eu disse, vamos lá, daqui o primeiro estágio da chave.
Pronto, dei. E uma coisa que vocês podem perceber logo de cara é que infelizmente esse painel aqui da XRE 190, ele não é blackout. Vocês já veem aí logo de cara assim que a gente liga a moto. Mas ele vai ter coisas que a Bros não tem. Um exemplo é o conta-giros. Então aqui você tem um conta-giros, coisa que você não vai ter ali na Bros, infelizmente, ok? Então além do conta-giros, você vai ter aqui em cima o relógio em digital, você tem aqui o velocímetro, também em digital, e aqui o marcador de combustível. Como eu expliquei, é o mesmo esquema lá da luz de reserva. Você tá vendo aqui piscando, significa então que tá na reserva. Só que tem que aqui a XRE 190 a gente vai ter mais funções. Como que são essas funções? Se você viu o nosso review da XRE 300, você viu que ela tem várias e várias funções. Você vai ter praticamente todas aquelas funções também aqui na 190. Então, aqui a gente está vendo a quilometragem total. Se a gente passar para o lado, a gente vê Trip A, que é a média, o quanto você percorreu ali de quilometragem uma vez, e você tem o B também, que é para você também conseguir ver quanto que você rodou. Você pode usar o A e B para ver, sei lá, o A às vezes quanto que você está indo de casa para o trabalho e o B quanto que você está rodando por mês. Então isso é bem bacana. Então além de ter isso tudo aqui, essas duas funções de ver tanto a quilometragem A quanto a quilometragem B, você tem aqui quilometragem por litro instantâneo. Então você já consegue saber aqui quanto que você está fazendo em quilômetro por litro no momento que você está pilotando. Isso é bem legal, te ajuda a economizar um combustível dependendo de quanto estiver marcando aqui e como você está pilotando. A gente pressionando aqui novamente, a gente vai ver que vai ter aqui o AVGA. Isso aqui é a média em quilômetro por litro de quanto que você fez ali no Trip A. Lembrando que essa média aqui não é uma média real, isso aqui a gente realizou num circuito controlado. Então essa moto aqui não rodou em asfalto ainda, tudo em circuito controlado, então a média está um pouquinho aqui diferente do que normalmente essa moto faz. Então você vai ter aqui quilometragem por litro ali, a média do A. E depois disso você também vai ter quilometragem por litro do B. Então você tem aqui um computador de bordo completo. A única diferença, igual eu falei, é que você não vai ter o painel blackout, mas é um painel bem completo. Aqui a luz do neutro, injeção, você vai ter seta para esquerda, seta para direita, você vai ter aqui a luz do farol alto e também a do ABS. Como essa moto aqui vai ter ABS, você tem a luz indicativa aqui, ok? Então esse aí foi o painel da XRE 190 e também o painel da Bros. E agora eu quero que você me conta aí, qual dos dois painéis você achou mais interessante? O da XRE, que é um painel um pouquinho mais completo e não é blackout, ou o painel da Bros, que falta algumas funções, só que ele já tem a tecnologia blackout? Comenta aí, já anota no seu caderninho e agora você vai somar todos os pontos, tudo que você marcou do que eu falei. Você marcou mais para qual? Para XRE 190 ou para a Bros? Qual que você acha que vai fazer mais o seu perfil? Eu vou falar agora mais ou menos para quem se destina cada moto, qual que vai ser melhor para você comprar se você tiver aí na dúvida entre as duas. Então vamos lá. Lembrando aí que as duas motos vão ter uma proposta bem similar. As duas motos são uma moto da categoria Trail. Então você consegue pegar com facilidade uma estrada de terra e tudo mais. Você consegue sair do asfalto e ir para um sítio sem problema nenhum. Tudo isso graças a essa suspensão alongada que essas motos têm, que elas filtram bastante a imperfeição do solo. E isso deixa a moto muito boa para poder pegar esse tipo de terreno um pouquinho mais sinuoso e tudo mais. Vamos lá. A XRE 190, mesmo sendo uma moto trail, ela tem uma proposta um pouquinho mais urbana do que a Bros. Justamente como eu disse lá no início, a questão do paralama dela, em questão até mesmo o conforto, a potência e tudo mais. Você consegue ter uma moto que vai ser um pouquinho melhor, às vezes numa ultrapassagem, para você pegar estrada, justamente por causa da potência extra que ela tem e também do freio ABS e tudo mais, igual eu tinha falado também em questão aqui do paralama, torna ela um pouquinho menos viável, dependendo se a estrada de terra que você estiver pegando tiver com muito barro. Então é uma coisa que você tem que analisar. Você pega muita estrada de terra, isso aqui vai te prejudicar, então você também tem que colocar bastante isso aí na balança. No caso, a Bros, ela já vai ter aí um paralama mais alto que evita bastante disso aí. Tranquilo? Fora isso tudo que eu falei, agora é você que vai ter que decidir. Você vai ter que olhar aí qual que vai caber mais no seu bolso,
qual dessas características vai te suprir mais, qual dessas dicas que eu dei que vai ser melhor para você. Lembrando que você pode estar até falando assim, poxa, mas você não falou exatamente todos os detalhes das duas motos. Eu vou deixar isso para fazer em avaliações separadas das motos. E o que eu quis mostrar para vocês são realmente as diferenças, as coisas que elas têm em comum. Vamos lá, ela tem várias coisas em comum, como eu disse, os piscas, os comandos que você vai ter aqui nos guidões, você pode ver que é praticamente a mesma coisa. Como eu disse, aqui na parte de trás você vai ter a mesma coisa. Uma característica bastante legal que elas têm, essas motos trail, é que o cano de descarga delas é mais alto. Você sabe por que o cano de descarga é mais alto? Justamente no caso você pegue um terreno mais alagado ou alguma coisa assim de difícil acesso, para não entrar água, barro ou qualquer coisa nesse cano de descarga. Então você vai ter essa característica também nas duas motocicletas. Então são motocicletas que têm a proposta, como eu disse, muito semelhante. Para você poder decidir entre uma ou outra, você vai ter que analisar muito bem tudo isso que eu falei. Ou você também pode vir aqui na Easyway Motos em Conselheiro Lafayette. Você pode fazer um test ride aqui da motocicleta. Você pode fazer o test ride tanto da Bros quanto da XRE 190 para ver qual que vai te atender melhor. Lembrando que aqui a gente vai ter vários tipos de moto. A gente vai ter XRE 190, XRE 300. Olha só, a gente tem aqui, ó, uma XRE 300 aqui do lado. Então você pode dar uma passadinha aqui caso você ficar na dúvida das duas e que você vai fazer um test ride. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, inscreve aqui no canal que a gente está postando vídeos aí toda semana com uma avaliação diferente de moto. Dá uma sugestão aqui embaixo também, que outro tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. Então é isso aí, pessoal, valeu, falou e até a próxima. Fui!